Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma, dando continuidade aos 3 conselhos de Deus. Hoje o segundo conselho, de sermos pacientes na tribulação. Este termo paciente, que consta no versículo 12, que está no capítulo 12 do livro de Romanos, fala sobre suportar, ter coragem sob alguma situação. Não é passar por cima da situação e dizer, eu não quero viver essa situação e eu tenho coragem de excluí-la da minha vida. O que ele diz neste versículo é que você está na situação, vive a situação e suporta a situação da qual você passa. Ou seja, não dá para escapar, não dá para fugir. Há um propósito nessa situação e o Senhor diz para você ser paciente. Como nós refletimos na primeira parte desta reflexão, os 3 conselhos de Deus, nós falamos em Romanos no capítulo 5, diz que essa tribulação da qual nós vivemos, essa momentaneidade, por quê? Porque nós nos alegramos na esperança da salvação, e essa salvação que nos leva a uma vida eterna com o Pai, de desfrutá-lo e honrá-lo eternamente. Então, tudo que nós vivemos aqui, essa tribulação, ela é momentânea. Por isso, nós precisamos suportar. E no capítulo 5 do livro de Romanos, a partir do versículo 2, diz assim: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. A graça do nosso Deus sobre a nossa vida, um perdão estendido a nós, e este perdão nos leva a sermos salvos através de Jesus Cristo. E diz assim: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, como é o primeiro conselho de Deus, quando ele diz que nos alegramos na esperança, a esperança da salvação. E no versículo 3 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, que é o que nós vivemos muitas vezes em situações de tribulação, situações que nós não desejávamos, e muitas vezes falamos assim: Maranata, a hora vem, ou seja, Senhor Jesus, vem, busque a tua igreja, porque está difícil. E o Senhor diz: sede pacientes, não fuja da tribulação, não fuja da situação, porque há propósito em tudo que o Senhor faz debaixo do céu. E há também um tempo determinado. E ele diz que por que nós precisamos nos gloriar nessas tribulações? Porque sabemos que a tribulação produz paciência. Que paciência? A coragem de não fugir de uma situação, porque no final há algo de maravilhoso para a minha vida e para a sua vida. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que o possais suportar. Deus nos diz que não nos concede além do que podemos suportar. Reflita comigo um exemplo. Pense em um atleta, e este atleta tem um treinador. Este atleta, ele conhece os seus limites físicos. Ele sabe até onde ele consegue ir. Mas por que ele tem um treinador? Primeiro, para que as técnicas daquele esporte, daquele treino, seja bem sucedido. Ele tem o conhecimento de como devem ser executados. Mas um outro detalhe importante na figura, na função de um treinador, é dizer para este atleta que os limites físicos podem ultrapassar se as barreiras da mente forem superadas. Então, o que o treinador faz? Ele faz um incentivo mental, faz um trabalho emocional também com aquele atleta, dizendo que ele vai conseguir, de que ele vai superar os seus limites físicos. E este atleta, ele por fim supera aquilo que ele imaginava que não teria condições. Então, o treinador, nosso Deus, que nos treina diariamente de como viver uma vida de paciência na tribulação, ele diz que nós podemos superar além do que nós podemos imaginar. Mas também ele nos garante que não concede a nós
o que Ele sabe que não vamos suportar. Então, naqueles dias que você diz, eu não suporto mais, eu não aguento mais essa situação, essa tribulação, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, venha, busque a tua igreja porque eu não suporto mais. E o Senhor diz, aguente mais um pouco e eu te ensinarei a ter coragem para não fugir dessa situação e vivê-la dentro dos propósitos que eu tenho. E o Senhor vem com seus escapes, vem com sua forma especial para cada um e nós conseguimos caminhar mais um tanto, viver mais um momento e superar os nossos limites físicos. E o que são esses limites físicos? Um limite de um olhar para a situação. Quando Deus nos mostra o olhar para a eternidade, nós conseguimos vencer mais um dia. Por quê? Porque o primeiro conselho de Deus, qual é? É nos alegrar na esperança da salvação. E o segundo conselho é sermos pacientes na tribulação, de não fugirmos do tempo necessário que Deus tem para cada um de nós. Tem um filme cristão que se chama Desafiando os Gigantes. E tem uma cena nesse filme onde o treinador de um time de futebol americano trata ali com o limite físico e o limite emocional de seus jogadores, envolvendo inclusive uma questão de liderança. Mas o foco que eu quero tratar com você hoje é a questão do nosso limite. Os nossos limites físicos, os nossos limites temporais podem ser superados pela paciência de saber que há algo a mais de Deus para a nossa vida, algo atemporal, algo da eternidade. E o treinador, ele propõe um exercício de carregar. Um jogador vai engatinhando no campo com o peso de um jogador em suas costas. E ele propõe caminhar 10 jardas, que é a marcação do campo do futebol americano. E aqueles jogadores então conseguem, uns mais cansados, outros menos cansados, porque era o que o treinador tinha proposto. E o treinador então, ele desafia um jogador que estava desacreditado do time, que não acreditava que o time poderia vencer e que o time era um fracasso. Quantas vezes nós vivemos esse sentimento de fracasso, de que não vamos dar conta, que não vamos conseguir e que é melhor que tudo se acabe muito rápido. E o Senhor diz, vai conseguir porque eu estou contigo, porque há um conselho do trono dos céus para a nossa vida. E aquele treinador então chama aquele jogador, aquele atleta, coloca um outro jogador em suas costas para ter o peso da caminhada, do engatinhar, e ele diz, eu te proponho a 50 jardas. E ele diz, e você consegue? Ele diz, consigo, mas não de uma forma tão segura em sua resposta. Mas o treinador diz que ele precisaria fazer aquilo com os olhos vendados. Ele não enxergaria o que estaria acontecendo. E é isso que Deus muitas vezes quer de nós. Ele quer que nós fechemos os olhos para a situação e os nossos ouvidos estejam atentos ao que Deus quer para nós. Um incentivo de que podemos um pouco mais, para não desistirmos do momento da tribulação. Então aquele jogador começa e começa toda aquela emoção no filme, todo aquele incentivo do treinador para com o jogador. E o treinador diz assim essas palavras: vem, você tem força, dê o melhor de si, você consegue, não descanse, não pare, continue, não reclame, mesmo que esteja doendo, continue, de passo em passo, dê o seu melhor, continue. Ele impulsiona o coração daquele atleta a continuar mesmo com dores. Ele não enxergava nada, ele nem sabia quantas jardas já tinha caminhado. Mas o treinador diz, continue. E quando ele já não aguenta mais, realmente ele chega no limite físico e no limite emocional, e que o Senhor conhece esses nossos limites mais do que nós mesmas. Os olhos são abertos e ele vê que ele ultrapassou os limites físicos e emocionais, porque não foram somente 50 jardas, mas 120 jardas. E a superação acontece. Aquela cena que eu deixarei um link nas descrições nos diz que nós podemos mais quando o Senhor está na direção da nossa vida.
quando nós fechamos os olhos para as circunstâncias e começamos a ouvir os conselhos que Ele tem, a forma como Ele tem para agir comigo e com você. Caminhe quantas jardas forem necessárias diante do propósito que Deus tem para a sua vida e não diante dos limites que você tem colocado. Persevere, não fuja, tenha coragem de viver essa momentânea tribulação. E amanhã, a nossa próxima publicação, falando sobre o terceiro conselho de Deus, que é perseverar na oração. Que Deus te abençoe e caminhe quantas jardas o Senhor deseja para você. Supere os seus limites, porque Deus é contigo.